Bem, Pastor Rodrigo, muito obrigado pelo convite, né? É uma alegria muito grande conversando com os irmãos da primeira Igreja Batista no Andaraí, uma igreja tão pertinho, né, da onde eu resido com a minha família, a igreja onde a minha mãe é membro, né, já tem alguns anos, aonde tantos irmãos que vivem perto do meu coração também congregam. Então é sempre um grande prazer estar conversando com os irmãos aí da primeira Igreja Batista do Andaraí. Essa semana a gente vai trabalhar e eu pensei em como trabalhar, né, sobre Igreja Reformada que sempre se reforma. E é um tema assim, bem interessante que a gente pode abordar de diversas formas. Eu vi a primeira live na semana passada, excelente pastor que trouxe a palavra, e eu pensei que eu poderia contribuir um pouquinho, trazendo um pequeno panorama sobre os princípios fundamentais da reforma, e a partir daí a gente tentar construir uma visão de como a igreja ela constantemente se reforma. Porque, apesar de algumas pessoas entenderem, e eu concordo, que a reforma protestante ela se findou lá atrás com os reformadores, a verdade é que as igrejas hoje precisam cada dia mais estarem observando as suas práticas, observando as suas condutas, para que a gente possa entender se a nossa igreja está de acordo com esses parâmetros que foram levantados por Martinho Lutero em 1517. Né? Então, rapidamente, eu vou trazer um pequeno panorama de como estava a sociedade na época. Né? A sociedade europeia havia acabado por um período de mais de 1000 anos, que foi conhecido como Idade Média, ou, num termo mais pejorativo, Idade das Trevas, aonde a sociedade se estagnou por conta das invasões bárbaras ao antigo Império Romano. Né? Então, por medo de invasões, as pessoas chegavam pelo Império, né, que trafegavam pelas áreas do Império, trazendo produtos para a cidade de Roma, que era a capital, se estagnaram no interior. E ali foram criadas diversas pequenas localidades chamadas feudos, aonde um senhor ele governava sobre as pessoas que estavam ali à sua volta, e essas pessoas elas plantavam e davam parte da sua colheita, a maior parte da sua colheita, para o seu senhor castelo. Esse senhor ele devolveu essa benesse dos seus servos com proteção, com a contratação de milícias, né, de pequenos exércitos, e em caso de batalha ele recebia essas pessoas nos seus. Essa situação ela perdurou durante 1000 anos, e nessa época existiam 3 grandes estamentos na sociedade. O primeiro era justamente a nobreza, as pessoas que tinham condições de ter os seus castelos e seus exércitos. O segundo era o clero, era a igreja. A igreja era muito influente na sociedade nessa época. A igreja ela praticamente ditava as normas da Europa nessa época. E a terceira sociedade, a maior sociedade, eram a plebe, eram as pessoas, os servos, que trabalhavam para os seus senhores. Essas pessoas elas viviam sem ter nenhum tipo de letramento, né? As únicas pessoas letradas que conheciam as letras, que podiam ler, eram as pessoas do clero, e algumas pessoas, nem todas, e assim elas viveram até que no século XV um movimento na Europa de renascimento, uma busca dos clássicos, uma busca dos textos clássicos, e ali também uma busca por um conhecimento mais científico, se afastando um pouco do conhecimento que a igreja trazia. E esse movimento renascentista ele trouxe diversos movimentos a reboque, e um deles foi o movimento da Reforma, porque Martinho Lutero, incentivado por esse movimento, começou a buscar um texto bíblico como é que ele poderia avaliar a sua fé, como é que ele poderia avaliar a sua conduta de vida. E ali ele foi confrontado com uma... Inclusive, ele foi aconselhado pelo seu líder no mosteiro a não ler a Bíblia, porque isso poderia ser muito perigoso. A Bíblia,
a posse da Bíblia nessa época estava proibida, né, entre os católicos por conta de alguns movimentos reformadores que haviam surgido anteriormente, né, século XIII, século XIV, e esses movimentos a igreja ela rapidamente rejeitou, e para evitar maiores problemas eles proibiram as pessoas de terem Bíblia. Então, já é difícil, porque a Bíblia era um livro manuscrito, né, era um livro altamente caro, né, então somente a nobreza podia ter, e depois disso nem a nobreza, somente o clero, somente os mosteiros que poderiam ter exemplares disso. E Lutero, quando ele começa a estudar a Bíblia, ele é confrontado na sua fé e na crença, a partir do estudo de Romanos, capítulo 1, versículo 17, que de fé em fé o justo viverá pela fé, e isso confrontou ele de tal forma que fez com que ele começasse a repensar a forma de ver a religiosidade, de ele ver o relacionamento dele com Deus. E, a partir daí, ele elaborou as suas 95 teses, quando ele, confrontado pela palavra de Deus, ele resolveu trazer uma tentativa de reforma na igreja. Ele não queria fundar uma igreja nova, ele queria reformar a igreja, ele queria mudar coisas. As 95 teses foram um pontapé inicial, como você mesmo falou na semana passada, que ainda, e falou hoje na EBD de manhã, né, para a PIBA, que as 95 teses foram um pontapé inicial. Ele ainda estava elaborando os seus pensamentos, que depois ele vai estruturar muito mais, né, e mais, por volta de 1520 é quando ele já tem uma estruturação melhor do seu pensamento. O que é importante notar é que tudo isso que ele vai elaborar, a gente consegue com 5 princípios fundamentais que a gente pode compreender o protestante por meio deles. E esses 5 princípios eles são conhecidos de forma corriqueira, né, de forma não pejorativa, mas de uma forma mais coloquial, como as 5 solas, né, que são 5 declarações em latim que informam, que falam sobre justamente quais são os princípios que essa reforma que Martinho iria trabalhar. E é a partir desses 5 princípios que eu quero dar essa ideia de uma igreja que sempre se reforma. Para iniciar, a gente tem que pensar o que não é uma reforma. Né? A gente não pode entender como uma reforma. Por exemplo, uma atualização da igreja. A gente não pode compreender como uma reforma, apesar de atualização ser muito necessária. Eu sou de uma época, né, eu nasci numa igreja altamente tradicional do Rio de Janeiro, que só se tocava órgão e piano, e só se cantava hino do cantor cristão. Depois, quando eles fizeram o hinário cristão, se adotou muito pouco, ainda se trabalhou muito com o cantor cristão. E essa igreja, ela tinha uma liturgia bastante engessada, e assim, era uma liturgia muito racional, e deve ser, mas que para um jovem, para um adolescente, como no meu caso, eu tinha dificuldades para aprender o que estava sendo transmitido. E depois, com 16 anos, cerca de 17 anos, pela minha mãe, a gente procurou uma outra igreja, e ali eu aportei a Igreja Batista do Grajaú, aí bem pertinho, aonde existia uma juventude vibrante que trabalhava em prol da propagação do Evangelho, e o culto já possuía uma diferença, né? Porque em vez de só cantar hinos do cantor cristão, já se cantava músicas, cânticos espirituais, já se utilizava violão, já se utilizava teclado, né? Eu me lembro bem rapidamente que a assembleia que mais teve pessoas, que eu estive como membro da primeira igreja de Jaú, foi a assembleia para se decidir se a igreja iria adquirir uma bateria e se a bateria passaria a ser utilizada nos cultos. E isso é uma atualização da liturgia. A gente está pegando algo que já é tradicional, normal, que é a adoração a Deus, a adoração a Cristo, uma vivência comunitária, e atualizando com os instrumentos que a gente tem, com as músicas que a gente tem hoje. Mas a gente não pode considerar isso como reforma. É apenas uma atualização do discurso, do culto que a gente presta. Uma contextualização da mensagem também não pode ser considerada reforma, apesar de também ser necessária. Martinho Lutero, lá atrás, ele percebeu que para que as pessoas pudessem conhecer o Evangelho, elas precisavam conhecer o Evangelho que elas conhecessem. Foi muito bem lembrado pelo palestrante da semana passada que até o Concílio Vaticano II, as missas eram rezadas em latim, com o padre virado de costas para a igreja.
Então, as pessoas não sabiam. Quem não sabia latim não sabia o que o padre estava falando na Cia, né? Então, a partir do Concílio Vaticano II, houve uma mudança disso, uma tentativa de a Igreja Católica contextualizar a sua mensagem para as pessoas. Só que isso foi uma resposta muito atrasada, porque Martinho Lutero já tinha feito isso lá atrás, lá no 16. Tanto é que ele é responsável por duas grandes contribuições para a sociedade. Primeiro, a tradução da Bíblia para o alemão. Inclusive, ele sistematizou o idioma alemão ao fazer a tradução da Bíblia do grego, que ele fez a tradução do grego e do hebraico para o alemão. E, além disso, ele advogou pela propagação do ensino público, porque ele entendia que as crianças deveriam aprender a ler para que elas pudessem ler a Bíblia, para que as pessoas pudessem estudar a Bíblia. Então, ele trouxe essa grande questão. Mas a contextualização ela não pode ser considerada como reforma, porque hoje muitas coisas são trazidas para o seio da igreja sob a ideia da contextualização, mas que, na verdade, são apenas uma tentativa de trazer à igreja um moral que, na verdade, a sociedade tem imposto às pessoas. A moral ela é alterada conforme o tempo vai passando. E essa moral que vai ser alterada de acordo com a mídia, de acordo com o que o cinema, por exemplo, os jornais, as revistas impõem a nós, muitas pessoas entendem que a igreja tem que se adaptar a isso. E não é verdade. O que a gente aprende quando a gente vê os princípios de norma é que, na verdade, conduzir as nossas vidas não de acordo com o que a sociedade nos impõe, mas com o que Cristo nos impõe, de acordo com a sua palavra. Então, partindo desse pressuposto, o que a gente pode considerar como sendo uma igreja reforma? Né? Então, eu parto dos 5 princípios fundamentais que eu vou elaborar num panorama bem rápido. Eu tenho certeza que o pastor Rodrigo e os outros palestrantes terão a oportunidade de aprofundar ainda mais, muito mais, né, sobre esses princípios do que eu, mas é importante a gente passar para que a gente possa, então, no final, entender como é que uma igreja ela se reforma constantemente. O primeiro princípio, né, fundamental de uma igreja reformada, o primeiro princípio fundamental da reforma, a primeira, como a gente comenta, é a sola escritura, né, que é somente a escritura sagrada. O que significa isso? É que apenas a escritura sagrada, apenas a leitura, a interpretação, o estudo e a meditação na Bíblia é que tem condição de nos mostrar a ação de Deus para as nossas vidas, nos trazer edificação. Tá? É importante notar que Lutero ele estava combatendo a ideia da Igreja Católica, que existe até hoje, de que a Bíblia tem que ser interpretada segundo a tradição da Igreja. Então, de acordo com o que os pais da Igreja, lá na frente, os primeiros teólogos da Igreja, interpretaram lá no século II, século III, e de acordo com o que os papas vieram trazendo ao longo dos anos, conforme as suas foram sendo editadas. Então, a Igreja Católica acreditava nisso, e Martinho Lutero que não, que ele, justamente influenciado por esse princípio de retorno aos fundamentos, de retorno aos textos clássicos, ele entendeu que a gente deveria seguir o que está escrito na Bíblia, o que está escrito na Palavra de Deus. E ele foi lá no mais original possível. Ele foi lá no grego, foi lá no hebraico em relação ao Antigo Testamento, e por isso que a nossa Bíblia é diferente da Bíblia católica no Antigo Testamento. Por quê? Foi no hebraico, no Antigo Testamento, ele descobriu que existiam livros que não estavam no texto da Bíblia católica que vinha da Vulgata Latina. Então, ele entendeu que ele deveria seguir o que estava no original em hebraico, apenas traduziu para o alemão os livros que estavam no texto original em hebraico que ele possuía, e que até hoje não se encontrou, ninguém encontrou, até onde eu saiba, nenhum texto em hebraico com esses livros que a Bíblia católica tem, que a Bíblia protestante não tem. Tobias, Judite, 1ª e 2ª, outros. Tá? E, o que é importante aqui a gente notar é que toda igreja reformada ela tem a sua vida, a sua conduta, toda a sua estrutura elaborada e toda a sua mensagem embasada na palavra de Deus, única e exclusivamente na palavra de Deus, na Bíblia, que é o texto que nós temos como revelação de Deus para nós. Qualquer coisa que fuja disso
já está fugindo dos princípios da reforma, já está fugindo do que Martinho trouxe para nós. E a gente encontra na Bíblia diversos textos que mostram que é suficiente para nós. Se você tiver qualquer problema na sua vida, se você tiver qualquer dificuldade, qualquer dúvida, você ora, você pede logo com Deus, e Deus consegue te mostrar a sua resposta através da sua palavra. É claro que existem situações que a gente não tem, muitas vezes nós temos limitações pessoais, às vezes nós temos até mesmo questões físicas, mas a palavra de Deus nos alimenta, nos transforma, nos consola. Tá? Esse foi o primeiro princípio, o princípio fundamental, e a partir é que Martinho Lutero entendeu que o discurso da Igreja Reformada deveria ser construído. O segundo princípio, né, que Martinho Lutero elaborou, pensou e que deve embasar qualquer ideia de uma igreja reformada é o princípio da sola gratia, né? E o que significa isso? Que a salvação apenas por meio da graça é uma iniciativa divina, é um dom, é um favor merecido. Tá? É muito fácil da gente perceber isso no texto de Efésios, capítulo 2, versículo 9, onde bem claramente fala que a salvação é pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus e não das obras, para que ninguém se glorie. Né? Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Então, o que Martinho está querendo combater aqui? A noção de que você poderia fazer qualquer coisa para merecer a salvação, que o homem poderia fazer algo de própria iniciativa para merecer, ter algum merecimento, algum favor perante Deus. E aqui, juntamente com o próximo princípio, Martinho Lutero estava claramente combatendo a questão da venda de indulgências, tá? Porque um dos grandes problemas da igreja na época, tá? E era uma igreja devastada por diversos problemas. Na época era muito comum, por exemplo, compra e venda de cargos eclesiásticos, o que se chama de simonia, onde um nobre chegava e dava um valor para a igreja e comprava muito de se tornar um bispo, se tornar um padre em alguma paróquia local. Mas aqui, nesse caso, ele estava combatendo as indulgências porque alguns emissários do Papa foram até a Alemanha buscando vender indulgências para poder arrecadar recursos, fazer obras no Vaticano. Muito provavelmente, nessa época, a construção da Capela Sistina, tem lá no Vaticano. Então, Martinho Lutero ele se irritou profundamente com isso, porque ele percebeu na palavra de Deus, nas Escrituras, que a salvação é pela graça, você não pode fazer nada, você pode pagar o quanto você quiser, você pode vender todo o seu dinheiro e dar aos pobres, isso não vai comprar um lugar para você no céu, não adianta. Segundo as Escrituras, apenas a graça é que pode nos trazer a salvação. E aí, como é que essa graça trabalha, né? Se é iniciativa totalmente divina, se o homem colabora de alguma forma, esse é um debate que eu não vou entrar, até porque eu precisaria de pelo menos mais umas 5 lives para poder trabalhar isso. E seria até presunção da minha parte tentar chegar a uma conclusão que os teólogos até hoje, depois de 500 anos de reforma protestante, não chegaram. Né? Então, a gente apenas, eu particularmente no campo do mistério, a minha convicção, mas é uma questão, gente, para nós não faz diferença. O que importa é que o homem, em um dado momento, precisa se arrepender dos seus pecados, precisa aceitar o sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário para ele obter a salvação. E basta apenas isso que ele estará salvo e irá herdar a vida eterna. Então, esse foi o segundo princípio da Reforma Protestante e que Lutero utilizou para poder combater essa situação que estava regendo a Igreja Católica na época. O terceiro princípio que orienta, que norteia a Reforma Protestante é o princípio da sola fide, ou apenas a fé. O que significa isso?
é também derivado de Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, que diz que a salvação é pela graça, mediante a fé, e não das obras, para que ninguém se glorie. Então, Martinho Lutero utilizou Paulo para mostrar que não tinha como o ser humano, não existia uma correlação entre fé e obras necessária para que o homem alcançasse a salvação. Bastaria ao homem crer que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário num sacrifício substitutivo para a sua vida. O homem só cabe a morte. O destino do homem é a morte. Porém, Cristo morreu na cruz do Calvário em meu lugar, em minha substituição, assim me dando a vida que ele tinha como filho de Deus. Então, assim eu passo a ter a vida eterna. E, a partir daí, todas as consequências em relação à salvação. Então, a grande questão que Martinho Lutero estava combatendo aqui era a ideia de que o homem precisa fazer qualquer tipo de coisa juntamente com a fé para que ele venha alcançar a salvação. E aqui, em certa parte, apesar de que Lutero, inicialmente, ele não vai combater os sacramentos, mas depois, sim, ele vai limitá-los a 2 sacramentos, né? No caso, o batismo e a ceia do Senhor, né? No caso, a Eucaristia, como é o termo da Igreja Católica, a ideia é que mesmo essas situações, mesmo essas ordenanças, não são necessárias à nossa salvação. São muito importantes, porque no batismo a gente faz pública profissão de fé com relação à nossa morte para o pecado e a nossa ressurreição em Cristo Jesus para a vida, e na ceia do Senhor nós relembramos o seu sacrifício e comungamos com os nossos irmãos, relembrando esse sacrifício que ele nos deu, que esse sacrifício que ele fez, não com tristeza, mas com alegria de coração, porque ele fez isso com grado para que pudéssemos ter vida. E hoje ele vive, ele ressurgiu, está ao lado do, né, e intercede por nós. Então, esse terceiro princípio, Martinho Lutero quis deixar bem claro que essa fé é suficiente, necessária, importante para a nossa salvação. O quarto princípio que Martinho Lutero trabalhou, o quarto princípio que Martinho Lutero apresentou para que essa reforma da Igreja, é o princípio dos solos Christus, né? É a ideia que nós apenas dependemos de Cristo para obtermos a nossa salvação. Não existe nenhum outro tipo de sacrifício, nenhum outro tipo de intermediário entre nós e os homens. O próprio apóstolo Paulo deixou isso claro. Não há nenhum outro intermediário entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. Então, Martinho Lutero deixou bem claro que nós não dependemos de Maria, não dependemos de santos para que nós possamos obter o favor divino. Basta que a gente ore e as nossas petições em nome de Jesus, e Deus irá nos ouvir e nos atender conforme a sua vontade. Martinho Lutero, ele estava deixando, uma das coisas que ele estava querendo combater aqui era um comércio que existia na época de pequenas relíquias, né, que muitas das vezes eram relíquias falsas, mas verdadeiras. A igreja vendia aquilo como uma forma das pessoas obterem uma sobra da graça que aquelas pessoas haviam obtido em vida pela sua bondade, pelas suas obras, e que elas não desfrutaram em vida. Então, seria uma forma de elas compartilharem uma sobra, uma pequena sobra dessa graça que esses santos não desfrutaram em vida. Então, as pessoas desfrutam isso mediante um modo de pagamento para a igreja. E Lutero não admitia isso, não aceitava isso, e realmente é algo que a gente pensar nisso hoje até nos causa espanto. Mas a gente vai pensar que existem algumas coisas meio semelhantes por aí, e então Lutero ele quis deixar bem claro que a gente não precisa de nada disso, nenhum desses penduricalhos, para a gente poder se relacionar com Deus e obter a salvação. Cristo
nos é plenamente suficiente. A sua isso na cruz foi pleno, suficiente para abarcar as nossas vidas e a nossa salvação. O quinto princípio, né, que Lutero trouxe para a igreja, trouxe para nós, para a nossa vida, para a vida da igreja, no seu intuito de tentar reformar a igreja da sua época, é o soli Deo glória, ou somente glória a Deus. E aqui, novamente, Lutero está tentando combater a visão de que as pessoas deveriam venerar, né, que, na verdade, nada mais é do que uma adoração, né, adorar pessoas que foram bondosas no passado, muitos até mártires do Evangelho, mas que essas pessoas, de alguma forma, poderiam trazer algum tipo de favor a nós, né? Então, a adoração ou veneração aos santos, a Maria, e em alguns casos até a anjos, nada disso importa, nada disso é válido. A nosso louvor, a nossa ação é devido única e exclusivamente a Deus, e a partir da sua Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Espírito Santo. Então, o nosso Deus é suficiente para nós. Nós não precisamos ficar buscando favores no santo A, no santo B, no santo C. A gente não precisa disso. Cristo pode nos suprir plenamente nossas vontades, em nossos desejos, desde que sejam a sua vontade, é claro, desde que não sejam desuminosos, mas a partir dele, a partir da sua vontade, toda a vida ela é abarcada, até porque o próprio Cristo disse que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Né? A gente não pode confundir isso com uma vida com um monte de zeros na conta bancária. Não é isso que Cristo quis dizer, mas é uma vida onde a gente não sente falta de nada. Que basta a gente procurar o Deus e a sua justiça, e todas as coisas que nos são necessárias para a nossa subsistência nos serão acrescentadas. Né? Então, quando Martinho Lutero falou sobre a gente dever toda a nossa adoração apenas a Deus, ele estava se referindo a isso. Né? E não só a isso, mas também quebrando uma hierarquia, né, dentro da igreja, onde as pessoas elas acabavam sendo totalmente dependentes na sua religiosidade, os sacramentos acabavam sendo totalmente dependentes na sua verdade do estamento do clero. Você não conseguia ter um relacionamento com Deus sem você depender da estrutura da igreja. Fora da igreja não há salvação, como diziam os católicos. Então, por que isso? Porque você dependia de acessar os sacramentos para que você pudesse, de alguma forma, renovar a sua salvação. Então, ele quis combater isso logo. Então, quando ele apregoou lá as 5 teses e depois ele elaborou nos seus tratados, no seu catecismo menor e outros trabalhos que ele elencou, outras cartas que ele distribuiu em vida, ele tinha como intenção trazer justamente uma nova visão para a igreja, tentando combater todas essas mazelas que existiam à época. E os reformadores, né, tanto ele, como Zwinglio, como Calvino, como outros tantos, Melanchthon, Musser, Thomas Minster e outros tantos, eles entendiam que esse trabalho era um trabalho que deveria acontecer naquele momento. Né? Eles entendiam que era um trabalho finito. A ideia da estruturação dessa nova igreja, essa igreja reformada, esses princípios eles já estavam elencados, já estavam elaborados. Então, a grande questão é, se aquilo já foi elaborado lá atrás, por que a gente falar em uma igreja que se renova? Se os princípios da igreja reformada já foram trazidos de lá, e apesar de nós não termos uma herança diretamente da reforma, nós podemos dizer que nós somos, como Igreja Batista, com uma herança reformada, porque os nossos princípios, a nossa declaração doutrinária, eles são baseados totalmente, fielmente nesses princípios da reforma. Como é que a gente pode falar de uma igreja que se reforma hoje? Né? É muito simples.
Uma igreja que se reforma, constantemente se reforma, na verdade, nada mais é do que uma igreja que busca se autoavaliar constantemente para ver se ela não está infringindo, de alguma forma, qualquer desses princípios ou, de alguma forma, os outros, né, que norteavam e norteiam uma igreja protestante. Né? É claro que, desde já, que a gente tem que considerar que tudo se baseia nas escrituras sagradas, só a escritura, é o primeiro de tudo. Então, uma igreja foge das escrituras sagradas como a base do seu entendimento sobre o sagrado, ela já está infringindo os princípios reformadores, ela já está infringindo os princípios que Martinho nos trouxe. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né, quando a gente começa a substituir a palavra de Deus por outros escritos, por livros de autor A, B ou C, por manuais, né, por apostilas, porque por mais que a gente possa ajudar a compreensão das pessoas com esses materiais, tudo passa pela interpretação de uma pessoa que é uma pessoa falha, é uma pessoa como nós. Né? Em algum momento ela pode cometer alguns deslizes. Né? Precisa compreender isso. Mesmo as Bíblias anotadas, as Bíblias com comentários, a gente tem que entender que o que é a palavra de Deus é o que está acima dos comentários. O que está abaixo da palavra de Deus, abaixo da Bíblia, abaixo dos versículos, são interpretações. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente aqueles comentários, notas, e adotar aquilo como palavra de Deus. A gente tem que sempre procurar. Por isso que eu gosto quando a gente chega na casa de um cristão e o cara tem uma coleção de Bíblias, né? Porque às vezes a pessoa tem 3, 5, 6 Bíblias anotadas, com comentários, né? Geralmente, seminarista tem essa coisa de colecionar Bíblia. Eu mesmo devo ter umas 15 lá em casa, né? De diversos tipos, somando minhas e da minha esposa. A gente tem Bíblia da mulher, Bíblia do pregador, Bíblia dos pequenos grupos, liderança. Tem Bíblia de tudo quanto é tipo, Bíblia Shed, né? Tem tudo quanto é tipo lá em casa. E tem Bíblia Thompson e tudo mais. E todas elas são muito boas, são muito importantes. Porém, a gente precisa que o que está abaixo dos versículos é apenas interpretação humana. E a gente não deve tomar como palavra de Deus. A palavra de Deus é o que está acima. Qualquer coisa que uma igreja comece a trazer para si, para dentro de si, que fuja do que está no texto bíblico, ela já está atingindo os princípios da reforma. Com relação à sola gratia, né, com relação à graça de Deus como sendo suficiente para a nossa salvação, a gente precisa, muitas vezes, como igreja, analisar como que a gente está trabalhando a questão do convívio dos irmãos da igreja. Como é que a gente está trabalhando a questão de como a gente apresenta a salvação para as pessoas. Existem igrejas que, na verdade, falam muito sobre salvação, mas elas pregam um relacionamento utilitário com Deus, onde as pessoas devem comprar algum tipo de bem, ao comprar algum tipo de memento, objeto sagrado, ungido, abençoado, para que isso venha ajudá-la na sua vida. E eu já ouvi absurdos assim, dos mais diversos. Já vi pastor vendendo caneta ungida para que o camarada possa passar no concurso público. Já vi camarada vendendo, lendo para o cidadão, que o cidadão foi lá e passou na porta bancária para poder se livrar das suas dívidas. Quer dizer, o cara pecou 2 vezes. Ele deu calote no banco, mas ele ainda fez de Deus um calote que apagou a dívida dele no banco. Já vi até mesmo, esse foi o maior absurdo que eu já vi, um pastor vendendo um sabonete, um sabão em pó ungido, que iria ser o responsável por lavar as nossas vestes espirituais. Ou seja, o cara estava vendendo sabão ungido como se fosse o Santos. Né? Então, cada coisa por aí. E é claro que as igrejas batistas realmente não incorrem nesses problemas, né? Porque isso é uma característica muito mais das igrejas neopentecostais, mas a gente tem cuidado, às vezes, nas nossas igrejas, de querer pressionar, por exemplo, os nossos irmãos para um ativismo religioso muito forte e querer denotar para eles que eles só vão alcançar, por exemplo, o favor divino se eles gastarem sua vida na obra. Né? Preciso que as pessoas tenham equilíbrio
você, Rodrigo, está sempre falando que a gente deve ter equilíbrio nas nossas vidas, né? É esse o fato. A gente precisa viver as nossas vidas de forma equilibrada, porque senão a gente pode acabar gastando a nossa vida na obra, mas na nossa própria família. E a Bíblia fala que quem faz isso é tolo, é uma pessoa tola. Então a gente deve, claro, que é óbvio, a gente deve trabalhar na obra de Deus, a gente deve trabalhar pela propagação do Evangelho, porém tomando cuidado para que a gente não entenda que isso é uma forma da gente alcançar a graça, favor divino ou a salvação. Existem religiões, existem igrejas de outros tipos, né, que eu particularmente nem chamo de igrejas, a gente chama de seitas, que obrigam as pessoas a realizar determinado tipo de atividades, como, por exemplo, evangelização na rua, devendo, inclusive, fazer relatórios, para que essas pessoas possam, de alguma forma, ter uma maior certeza da salvação. Isso é um extremo da coisa, mas a gente precisa tomar cuidado com relação a isso. Né? Com relação ao terceiro princípio, somente a fé, muito semelhante a esse caso anterior, a gente tem que ter cuidado de falar sobre a suficiência da fé em Cristo para a nossa salvação e não apelar isso a nenhum tipo de atividade, nenhum tipo de curso. Né? Tem igrejas que, muitas vezes, para ingressar, obriga o cara a fazer um curso de 3 anos para poder ingressar na igreja. Né? É claro que a gente tem que discipular, é óbvio que a gente tem que discipular os que estão se chegando à igreja, estão se chegando à fé, mas isso não deve de nenhuma forma ser objetivo para que ele compreenda que ele já alcançou a salvação se ele aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, a gente deve cada vez mais simplificar o Evangelho. Às vezes a gente complica muito o Evangelho, a gente demanda muito dos nossos irmãos, a gente demanda muito das nossas ovelhas, mas a gente deveria partir para um viés contrário, tentar simplificar a fé sem a fé graça barata, sem querer dizer que as pessoas não devem ter nenhuma de obrigação de seguir as suas vidas segundo a vontade de Deus, o que, na verdade, é um fardo leve. O próprio Cristo falou que o fardo dele, né, o seu jugo é leve, o seu fardo não é pesado. Então, você seguir a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, não é algo penoso, muito pelo contrário. Você viver uma vida longe e livre do pecado é algo bem tranquilo, é algo muito simples a partir do momento que você é livre da escravidão do pecado. Né? Então, a gente tem que sempre tomar esse cuidado. Com relação ao acho que o principal fator que deve nortear a igreja é a gente tomar cuidado com a forma como trabalha as pessoas que estão à frente. Né? Existem igrejas onde os líderes são pessoas intocáveis, né? Os líderes são pessoas veneráveis, que muitas vezes até transmitem milagres se você simplesmente tocá-las, como se elas fossem o próprio Cristo. Isso nas igrejas neopentecostais é muito mais forte. Porém, em algumas igrejas históricas, tem pastores que não se permitem nenhum acesso aos irmãos, que eles se arrogam um direito de serem infalíveis, de serem inquestionáveis. Se você fizer qualquer tipo de observação com relação à conduta dele ou à pregação dele, você é taxado de herege, você é taxado de rebelde, você é comparado ao pecado de fatia. Já ouvi citações de pessoas que tiveram problemas em igreja por conta de condutas de seus pastores, e a membresia que estava a favor do pastor taxou o camarada de herege, assim, expulsou praticamente a igreja. Então, é preciso ter muito cuidado, porque os próprios pastores precisam entender, nós pastores, eu sou pastor, me incluo nisso, nós precisamos entender que nós estamos aqui apenas para fazer Cristo aparecer. Né? Como o próprio João Batista falou, importa que eu diminua para que Cristo... Assim deve ser a nossa, né? Assim deve ser a nossa mensagem, a nossa conduta, a nossa pregação. Mais difícil que isso seja, né? Eu não vou dizer que eu sou perfeito porque eu sou pastor, muito pelo contrário. Tenho os meus defeitos, tenho as minhas lutas diárias, sofro com isso, mas diariamente eu peço que Deus esteja me ajudando, me fortalecendo, me orientando, por maiores que sejam as minhas falhas. E a gente sabe disso, as nossas famílias sabem disso, né? As pessoas que estão mais próximas de nós, a nossa esposa, os nossos filhos, sabem disso, das nossas dificuldades, das nossas mazelas,
E a única coisa que a gente pede é pedir perdão a Deus e pedir para que nos oriente, para que a gente possa cada dia mais ser exemplo de vida para essas pessoas e para as pessoas que estão à nossa volta, segundo o exemplo de Cristo. Né? Então, nós jamais deveríamos nos arrogar o direito de nos sentirmos superiores a outras pessoas. E, por fim, uma igreja que sempre se reforma, ela deve sempre prestar glória somente a Deus. Nós temos vivido um tempo no meio, cada dia mais você tem pessoas que as igrejas tratam como pessoas mundiais, né? Pessoas que sejam cantores, sejam pastores, preletores, e muitas vezes essas pessoas elas são vistas como pessoas especiais e, por conta disso, pessoas cujo discurso acaba sendo um discurso que é inquestionável. Né? Então, por conta disso, muitos irmãos, muitas vezes, sofrem quando eles veem alguns e eles não concordam, porque estão estudando a palavra de Deus, estão estudando as Escrituras, examinando as Escrituras, como os bereanos fizeram, e não encontram nenhum tipo de... Às vezes, encontram algum tipo de dificuldade, querem trabalhar isso. Por quê? Porque muitas vezes as igrejas estão, na verdade, tão enraizadas na sua visão com relação à liderança que não conseguem sequer cogitar a fazer qualquer tipo de avaliação com relação à pessoa. Tem gente que o pastor não pode ser questionado, porque, afinal de contas, ele é o homem de Deus, ele é o ungido do Senhor, e muitas vezes problemas muito sérios acontecem. Já vi problemas muito sérios, inclusive de pastores, que, por conta de se acharem ungidos dos senhores, por conta da sua arrogância, acabaram caindo e acabaram levando muitas pessoas com elas e destruindo relacionamentos, muitas vezes, por conta disso. Então, né, uma igreja que vive sob os princípios da reforma precisa constantemente avaliar ela está dando glória a algum tipo de homem, a algum tipo de personalidade, seja o pastor, seja o ministro do louvor, seja algum tipo de cantor, ou se ela está rendendo o seu louvor a Deus. Inclusive, nos próprios cânticos que nós cantamos, nos próprios hinos que nós cantamos, nós precisamos constantemente avaliar se nós estamos verdadeiramente louvando e adorando o nosso Deus, ou se nós estamos, de alguma forma, nos arrogando algum tipo de autoelogio, de nós estarmos já querendo exigir de Deus alguma coisa por nós, porque nós somos muito bons, porque nós lemos a Bíblia 3 vezes por dia, porque nós jejuamos 3 vezes por semana, ou coisa semelhante. Tá? Então, a gente precisa até mesmo se avaliar para ver se a gente está dando glória a nós mesmos. Né? Tem gente que entende que é muito espiritual, é muito bom porque faz algum determinado tipo de atividade, porque lê muito a Bíblia, já leu 30 vezes a Bíblia, dá um de altíssimo e acha que, por conta disso, de alguma forma, ela deve ser inquestionável, ela é muito melhor do que as outras, enfim. Nada disso deve existir na igreja, uma igreja que dá toda a sua glória, todo o seu louvor a Deus, é uma igreja de pessoas humildes, que entendem que todas elas são falhas, todos nós somos falhos, e que Deus precisa trabalhar nas nossas vidas. Então, basicamente, foi isso que eu quis trazer para nós nessa noite, essa ideia. Uma igreja que sempre se reforma, ela precisa estar sempre avaliando, precisa estar sempre retornando aos princípios da reforma, sempre partindo da Bíblia, sempre voltando para a Bíblia, para a Escritura Sagrada, que é a revelação de Deus para nós. E a partir disso, a partir daí, a gente segue em frente e a gente trabalha para melhorar a nossa situação, melhorar a nossa conduta, melhorar a nossa vivência como corpo de Cristo. Essa é a mensagem para os irmãos essa noite. Espero ter abençoado a todos. E, Rodrigo, passo a palavra para você. E estou aí aberto para as perguntas de todos, estou aí aberto para que todos possam trazer qualquer tipo de questionamento tal. E desde já agradeço novamente por estar aqui com os irmãos. Pastor André, a gente que agradece, muito bom poder ouvir a sua palestra, poder ouvir aquilo que você tem a colaborar em nossas vidas.
A irmã Cleonice colocou aqui nos comentários que isso ajuda, né, aumenta, fortalece, né, a nossa fé quando a gente volta a esses princípios balizadores da nossa caminhada, a Escritura Sagrada, a glória a Deus, o Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Então, muito obrigado pelas suas colocações, as suas falas aqui. E a irmã Clotilde também colocou aqui uma questão vinculada aos falsos profetas, né, que a gente tem que estar sempre atento, né, a essas questões, quando pessoas se colocam como representantes de Deus, mas, na verdade, não são, né, são representantes dos seus próprios interesses. Eu achei bem interessante, pastor André, quando você coloca a dimensão da igreja reformada sempre se reformando, numa dimensão de buscar sempre esses valores que você apresentou aqui muito bem, como sendo balizadores para uma análise da nossa vida no presente. Né? Então, eu achei isso bem interessante, porque a obra desses reformadores não está, na época deles, né, não estava totalmente acabada. Né? Você iniciou a fala trazendo a questão de que o pensamento de Lutero vai se desenvolvendo, existem propostas que Lutero trouxe a partir desses princípios, que reformadores depois irão repensar, né? Você trouxe um exemplo aqui, os sacramentos eram 7, né, na Igreja Católica. As igrejas ali do período da Reforma, alguma delas, diminuiu de 7 para 2, o batismo e ceia. Outras igrejas posteriormente, como o caso dos batistas, falou, não tem sacramento nenhum, não tem isso na Bíblia, tem ordenança. Então, olha só, como a partir de um mesmo princípio, né, você percebe, então, essa igreja reformada sempre se reformando. E assim também nós podemos seguir em relação ao batismo, porque na igreja luterana, né, existiu o pedobatismo, o batismo de criança, e posteriormente chegou-se a outras concepções, como no caso dos batistas, e assim a gente poderia, ou seja, o princípio continua sendo esse, né? A Escritura, Jesus Cristo, a graça, a fé, a glória a Deus, e a partir desses princípios a gente sempre está como instrumentos de Deus para abençoar vidas e estar atuando na igreja e no reino de Deus de forma correta, né? Então, assim, eu percebo essa questão que você trouxe bem significativa. Se você puder desdobrar um pouco mais essa importância desses valores, né, desses princípios que você apresentou, para que a gente não se esqueça deles e estejamos sempre nos avaliando constantemente enquanto igreja, eu gostaria que você desenvolvesse um pouco mais essa questão para logo em seguida a gente estar partindo já para o momento final, porque já são 7h05, pastor André, já acabou passando um pouquinho aqui do nosso tempo do culto da noite. Então, só essa oportunidade para você apresentar mais um pouquinho, para que isso fique bem gravado nas mentes dos nossos irmãos que estão assistindo essa live, a importância de levarmos em consideração na nossa caminhada a Escritura, a fé, a glória a Deus, Cristo e a graça enquanto batistas, enquanto evangélicos, enquanto protestantes que somos. Pois não, pastor Rodrigo. Em primeiro lugar, a gente precisa... Você elencou muito bem quando você falou que assim, o pensamento e a interpretação sobre algumas questões da nossa vivência como igreja, é claro que elas vão sendo alteradas com o tempo. Né? Você comentou a questão do batismo. A Igreja Católica... Normalmente ela batizava por imersão, mas depois ela passou a batizar para... Né, lá no Didaquê, no começo da igreja, bem no comecinho, se falava sobre um batismo onde se imergia a pessoa 3 vezes, mas passou a se batizar por aspersão por ser mais como é que eu vou dizer, mais cômodo, né, e uma questão até do frio da região. Mas depois, com Lutero, Lutero ele vai reduzir os sacramentos. E quando chega nos nossos irmãos, né, fundaram a Igreja Batista, muito influenciados, o Thomas Helvis e o John Smith, eles foram influenciados pelos menonitas e ali eles começaram a avaliar que havia uma necessidade, uma importância do batismo por imersão, né, e o batismo da fé, né, que não poderia ser uma criança batizada porque a criança não tem como professar a sua fé em Cristo. Então, esse é um exemplo positivo de uma autoavaliação da interpretação das Escrituras que denotou uma conduta eclesial, no caso da nossa igreja, a Igreja Batista. Né? E existem interpretações com relação a isso, do porquê disso. O texto em que Jesus é batizado fala utiliza o verbo baptizo no grego, que significa um mergulho profundo, né? Um mergulho que era utilizado para tecidos que eram imergidos em tinta. Mas, enfim, essa autoavaliação constante, contínua, ela é necessária para que a gente verificar se a gente não está morrendo nenhum desses problemas que eu elenquei.
né? Porque é muito fácil a gente apontar o dedo para as outras igrejas neopentecostais, dizer que eles estão com um monte de erro, e a gente não se autoavaliar, e a gente não perceber que a gente tem problemas nessa área. Cara, eu já ouvi falar de histórias, por exemplo, de igreja, que você não podia mexer nos bancos da igreja, porque os bancos eram centenários, né? Eram bancos praticamente santos, sei lá por quê. Então, esse tipo de que muitas vezes engessam a vida da igreja, que fazem com que ela não consiga ter uma vivência saudável e que merece a nossa autoavaliação. E isso parte de todos, é claro, da liderança, né, o pastor da igreja, os líderes da igreja, que analisam, têm condições de analisar o estado da igreja e ver como que a igreja está se portando e tomar as correções devidas por meio das mensagens, por meio do discipulado, mandar aí o trabalho com pequenos grupos, trabalho muito importante, para que possa ser avaliado essas questões e possa ser dado direcionamento. A igreja não faz essa autoavaliação, se ela não faz esse trabalho, ela pode incorrer no risco de cair, de começar a pecar com esses princípios, e aí você acaba tendo problemas sérios na igreja. Você tem igreja que, por exemplo, adota um livro de um determinado autor como sendo muito importante para a vida da igreja, e de repente esse autor ele fala alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, isso vai trazer problemas com o tempo, né? Você, por exemplo, tem igreja que tem pessoas, conselheiros de casais, por exemplo, que muitas vezes o que eles falam deve ser tratado como sendo mais importante do que o que fala para eles por meio da oração, por meio da palavra de Deus. Então, esses são os tipos de cuidados que a igreja tem que ter, de poder constantemente se avaliar para poder saber se ela realmente se mantém de acordo com esses princípios ou se ela está começando a fugir. E sabendo que se a igreja começar a fugir desses princípios, problemas irão acontecer. Isso é um fato. E a igreja precisa ter consciência disso para que ela seja uma igreja saudável, uma igreja bíblica, de acordo com a intenção de Cristo para as nossas vidas, que é levar as pessoas à salvação e a uma intimidade e profundidade com Deus. Excelente, pastor André. E eu falei que ia ser uma única pergunta para já encerrarmos, né? Mas o pastor Osíris, né, pastor presidente da igreja, colocou também no comentário aqui uma pergunta, então eu vou fazer a pergunta do pastor Osíris. Até mesmo, pastor André, até mesmo porque essa pergunta tem um pouco a ver também com o livro que você escreveu, né, há um tempo atrás, sobre o cristianismo e o seu vínculo com o Estado, né? O pastor Osíris, ele pergunta aqui o seguinte, né? Primeiro, ele deseja boas-vindas para você, tá? E como você vê o envolvimento da igreja evangélica com as autoridades políticas em relação a um possível perigo nesses dias. E aí eu queria desdobrar essa pergunta dele, lembrando, né, que a igreja, no passado, ela teve um momento de ser perseguida pelo Estado. Num dado momento, ela se vincula ao Estado, e quando ela se vincula, ela passa, inclusive, a perseguir, né, as demais expressões religiosas. Esse vínculo com o Estado é visto, às vezes, com uma certa suspeita por algumas pessoas. Na época da Reforma, olha só, a igreja reformada sempre se reformando. Na época da Reforma, esses reformadores, dentro de um contexto de desenvolvimento dos chamados Estado-nação, né, dentro desse desenvolvimento dos Estados-nação, surgem propostas de reforma para o Estado, ou seja, para aquela região. Então, se numa determinada região o príncipe ele era luterano, todos deveriam ser. E quem não fosse? Ia ser perseguido. Então, uma outra determinada região, uma outra proposta de reforma, então você tem que estar de acordo com os príncipes. E, posteriormente, isso vai se modificando. No nosso caso, dos batistas, na Inglaterra, é a igreja anglicana, né? E quem não fazia parte da igreja anglicana? Era perseguido. Então, um grupo de cristãos, né, protestantes, evangélicos, que queriam a separação entre igreja e Estado na Inglaterra, no século XVII, eles, então, buscam outras possibilidades de experimentar a sua fé. E aí surgem esses movimentos separatistas, de onde os batistas vão herdar parte da sua tradição, da sua história. Então, a gente percebe essa suspeita em relação ao vínculo entre a instituição, né? Os cidadãos são sujeitos políticos, claro, mas entre a instituição
e o Estado, quando a igreja legitima um líder, dizendo que ele é um líder conforme a vontade de Deus, porque Deus colocou ele ali e assim por diante, né? Então, um grupo de evangélicos tem essa certa suspeita em relação a esse relacionamento. Mas, hoje em dia, como você falou, né, devido ao grande desenvolvimento dos evangélicos numa linha mais neopentecostal, essas suspeitas não são tão levadas em conta, e muito pelo contrário. O vínculo com a política é até algo que, de certa forma, caminha, né, nessas denominações de características mais neopentecostais e que tem influenciado também muitas denominações tradicionais. E aí, no seu livro, né, você desenvolve um pouco de um período da história que também merece uma suspeita. Um período da história quando, na Alemanha, né, a mesma Alemanha de Lutero, sendo que agora, séculos depois, na Alemanha, surge o nazismo e os cristãos, o Partido Cristão, apoiou Hitler. O Partido Cristão foi um elemento que possibilitou a ascensão de Hitler, né? E aqueles cristãos, aqueles protestantes na Alemanha, que eram contrários a essa proposta de Hitler, eles eram perseguidos. Inclusive pela igreja alemã. Olha que questão interessante. Uma igreja alemã que apoiava e uma igreja confessante que ajudava judeus a fugirem da Alemanha para preservarem a sua vida. Então, você percebe uma instituição vinculada com o Estado vivendo de forma contrária ao Evangelho. E você percebe grupos nesse ambiente buscando, né, o Evangelho, somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, e a partir desses critérios, reformando o seu tempo e possibilitando a vida para aqueles que estavam sendo mortos. Então, assim, se você puder desenvolver essa questão para a gente encerrar, eu te agradeço, pastor André. Eu tenho mais meia hora para trabalhar, cara? Meia hora não, se der para ser em 5 minutos, eu agradeço. Vamos lá. Primeiramente, um grande abraço para você, para sua esposa, pastor Onésimo também, para a esposa. Grande abraço para vocês, saudades, tá? Então, rapidamente, a gente precisa realmente tratar com muito cuidado essa questão da associação entre a igreja e o Estado, exatamente por perigo da igreja trazer para o seu seio a moral e a visão ideológica que o Estado tenta trazer, né? E aqui é preciso que a gente sobre isso, por quê? Porque na época da igreja alemã, na época da associação da igreja alemã, na década de 30, com o nazismo, isso aconteceu muito em função de que o nazismo pregava os valores da família, os valores tradicionais, né? Os valores que a família deveria ser exaltada, o povo deveria ser exaltado, a nação deveria ser exaltada, a grande Alemanha, né? E isso, por conta desse discurso alinhado com o que a igreja protestante entendia como sendo um discurso bíblico, ela resolveu pegar esta parte do discurso do Partido Nazista e abandonar todo o resto, né, e pegar todas as demais questões que o Partido Nazista entende sendo ideológicos corretos e começar a tirar da igreja tudo aquilo que era contra. Então, a igreja cristã alemã, ela, por exemplo, ela tirou todos os termos do Novo Testamento, desconsiderou o Antigo Testamento como sendo válido, ela mudou os cânticos que eram cantados na igreja, todo cântico, todo hino que falava sobre o Antigo Testamento, personagens do Antigo Testamento, usava termos judaicos, eles foram expurgados, foram trocados por cânticos que falavam sobre o amor à terra, o amor ao sangue alemão, o amor à família, tudo isso. E aí, na Alemanha, é preciso que se diga, era uma igreja oficial, né? Você tinha, na Alemanha, você tinha a igreja alemã, a igreja evangélica, a igreja luterana, e a Igreja Católica como sendo duas religiões oficiais do Estado, né? Sendo que o luteranismo era 55% da sociedade alemã. Então, a maior parte da sociedade acabou sendo utilizada como uma massa de manobra para dar suporte ao Partido Nazista, dar um popular, claro que não só eles, mas outros tantos alemães católicos, alemães ateus e tudo mais, mas eles deram esse suporte ao Partido Nazista para que ele pudesse propagar as suas ideias, as suas políticas de expurgação dos judeus, de eliminação dos judeus, né? E por aí vai.
é claro que a gente precisa sempre olhar o período histórico de suas características. Lutero, por exemplo, ele utilizou o apoio dos príncipes na Alemanha porque ele sabia que poderia acontecer com ele o que aconteceu com os reformadores anteriores, com John Wycliffe, John Hus, com Giovanni Rolla. Todos eles morreram, né? Eles foram expurgados pela Igreja Católica, né? Os seus seguidores foram devastados pela Inquisição, e Lutero sabia que se ele quisesse continuar com a reforma, ele precisava se associar ao poder político, que acontecesse com ele o que aconteceu com e os príncipes. Aí você tem a questão do outro lado. Eles tinham interesse em desvincular da Igreja Católica porque eles tinham interesse em manter o poder regional para si, na noção que você bem falou da construção das nações-estado, né, dos estados-nações, que desejavam que o poder saísse da mão do clero e passasse para a mão do rei. E a igreja local, regional, acabou sendo um fator determinante para isso. Então, você vê o surgimento nessa época de igrejas como a Igreja Luterana, né? A Igreja de Genebra, na Suíça, temos igreja regional na França, reformada francesa, que não perdurou muito, mas existiu. Igreja na Holanda, a Igreja Reformada Holandesa, até o século XX era a igreja oficial da Holanda, né? Então, surgiu isso naquela época, mas como uma forma de sobrevivência, né? E por um contexto, na época, de mudança de paradigma, de sair o poder do Estado para o poder da igreja. E nós, batistas, por que nós pregamos a separação entre igreja e Estado? Exatamente porque a igreja anglicana, por estar muito aliada ao Estado, à rainha da Inglaterra, ela decidia, tomava as decisões com relação às igrejas locais. E um dos fatores que determinou a ideia da separação entre igreja e Estado para os batistas foi a questão dos batistas querendo escolher seus próprios pastores, né? Quererem tomar as decisões sobre as suas igrejas. Por isso que nós somos congregacionais. Por isso que quem determina como é que as coisas acontecem na Igreja Batista é a Assembleia, né? a Assembleia local. Né? Então, e isso acabou sendo, né, para os Estados Unidos, porque as pessoas que foram para as colônias dos Estados Unidos eram pessoas perseguidas pelo anglicanismo, né, na Inglaterra, e muitos foram para lá levando esses ideais de separação entre igreja e Estado que entraram na Constituição americana. A Constituição americana ela fala claramente que a igreja e o Estado devem ser separados, e isso foi uma contribuição dos batistas na construção da Constituição americana de 1889. Então, quando a gente analisa tudo isso, a gente precisa avaliar, tá, mas a gente pode trazer isso para hoje? Eu entendo que não, eu entendo que a sociedade hoje, ela é claro que nós, como igreja, vamos pregar os valores de Cristo para a humanidade. Mas o próprio Paulo falou que, quando ele pregava, ele não pregava por força ou por violência, mas pelo poder de Deus. E assim deve ser a igreja. Eu acho que, às vezes, a gente comete o pecado de querer levar para a sociedade a moral sem que eles conheçam a Cristo. Sendo que a palavra de Deus fala que, na verdade, a gente conhece, a gente se arrepende dos nossos pecados e, a partir daí, a gente compreende o Evangelho. O próprio apóstolo Paulo ele vai falar que o Evangelho, para os ouvidos de quem não crê, é loucura. Então, como é que a gente vai chegar e vai querer impor à sociedade a moral cristã se as pessoas não conhecem o amor de Cristo, não conhecem a salvação em Cristo Jesus? Vai ser loucura. Então, quando eu vejo questões como igrejas, pastores, dando palanque para político A, B ou C, eu vejo isso com muita influência, né? Porque, apesar de nós, como igreja, devemos zelar pelas pessoas, negar a Cristo, a salvação é individual. E cada pessoa tem liberdade, recebeu a liberdade de Deus para tomar a decisão que bem. Então, se a pessoa ela quiser não ser cristã, não compete a mim dizer que ela tem que agir dessa forma. Muito pelo contrário. Se eu desejo ter a liberdade de ser cristão, eu também tenho que dar a liberdade para outra pessoa não ser cristão. Eu ter a mesma liberdade para crer, eu devo dar a pessoa para não crer. E quando a gente resolve associar a determinados políticos no anseio de tomar o poder secular para querer levar a moral à sociedade brasileira, a gente pode ter vários problemas, porque a gente pode acabar se vendendo, a gente pode acabar vendendo os nossos púlpitos, entregando as nossas mensagens, não deixando de pregar contra os problemas desse país, porque a gente
não quer ir o que as pessoas que estão lá em cima desejam e pregam. Então, a igreja ela precisa ser isenta dessas questões para que ela possa continuar tendo seu papel profético ativo, tá? E falar sobre as mazelas do país e dizer, olha, precisamos mudar as coisas. É claro, isso não quer dizer que nós, como cidadãos, não estamos alheios da atividade política. Muito pelo contrário. Apesar de, no nosso Código de Ética de Pastores, dizer que pastores, no caso batistas, não podemos nos candidatar, se a gente fizer isso, a gente tem que entregar o título de pastor, a gente não pode mais se chamar de pastor, as pessoas das igrejas podem e devem se engajar na atividade política e devem fazer isso conforme os ditames da palavra de Deus. Eu sempre falo para os meus alunos da EBD, vocês podem defender o político que vocês quiserem, mas façam isso com a verdade. Eu brigo muito com a questão de fake news aqui na igreja. Eu falo, gente, o pai da mentira é o diabo. Estão usando fake news para defender o político A, B ou C, vocês estão com problema, vocês estão com dificuldade. Vocês podem defender quem vocês quiserem, mas façam isso com fatos, com números, com verdade. E a partir daí a gente dialoga. E é assim que a gente vai, como igreja, como membros de uma sociedade plural e que deve viver em harmonia, em conjunto, para continuar a construção dessa sociedade, para esse país que venha a ser justo para todos e não apenas para alguns. Pastor André, agradeço imensamente a sua participação conosco aqui nessa noite. Os irmãos também têm colocado aqui nos comentários, agradecendo a sua presença. Obrigado, tá, meu irmão, pela sua disponibilidade, a sua voluntariedade, o seu tempo cedido. Que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando a sua família, abençoando o seu ministério, tá bom? E espero ter o irmão novamente conosco aqui no momento futuro para nos abençoar, como sempre tem feito quando nós assim o convidamos. Tá bom? Então, eu vou devolver a palavra para você, para suas considerações finais, e logo em seguida a gente vai estar encerrando a nossa live. Pastor Rodrigo, muito obrigado pelo convite, tá? Novamente, quero agradecer a você. Você é meu colega, né, de 13 anos de seminário, né? A gente se conhece desde 2007, quando você entrou ao seminário e a gente se encontrou lá. E esses anos todos a gente convivendo sempre assim uma convivência muito jovial, muito tranquila, muito alegre. Eu quero desejar toda sorte de bênçãos para você, para o seu ministério, para a sua família, que Deus possa estar abençoando vocês, pastor Onésimo, todo mundo, que Deus possa estar abençoando a todos vocês. E sempre que precisarem, só vocês me chamarem, eu vou aí correndo, vou ter o maior prazer de estar junto com os irmãos, compartilhando sobre a de Deus, estar compartilhando sobre tantas coisas legais que a gente aprende e estar aprendendo com os irmãos também, porque eu sempre digo que quando a gente vai a uma outra comunidade, a gente sempre aprende muito também. Então, eu desejo muito em breve também estar aí com vocês, vai ser um grande prazer, qualquer coisa, é só chamar os Íris, pastor Onésimo, muito obrigado, abraço, grande abraço a todos, Luciana, Marcelo Fetter, meus grandes amigos que congregam aí na PIB da Andaraí e tantos outros. Muito obrigado, grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Grande abraço. Amém. E fica aí, né, aqueles que tiverem curiosidade de conhecer um pouco mais sobre o que o pastor André falou, dessa relação entre o cristianismo e o nazismo na Alemanha, é só procurar aí no Google o livro dele, o título é Cristianismo e Nazismo, pastor André Falcão, né? E aí você vai poder ter acesso a esse texto que ele publicou. Agora a gente vai encerrar nossa live e dar início ao nosso culto da noite. Quando a gente faz o culto da noite no lar, reunindo a família, será disponibilizado a ordem de culto e a mensagem do culto da noite, tá bom? Então, fiquem todos na paz e uma boa noite para todos.